hoje mais cedo, na fase das comunicações, eu me referi ao pedido que nós fizemos, ao requerimento que nós fizemos para a devolução da peça orçamentária 2018 à Comissão de Finanças, também ao presidente dessa casa, e também as denúncias que fizemos ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público. Aliás, ao Tribunal de Contas é um alerta, porque o Tribunal de Contas está cansado de saber desses problemas. Eu vou agora, com um tempo maior, voltar a esse assunto. Por quê? Assim, falta muito à sociedade, aqueles que nos assistem agora, nesse exato momento em casa, falta à sociedade uma participação maior para que as coisas realmente funcionem, para que a gente possa evoluir. E como eu disse anteriormente, nenhuma lei aprovada durante um ano numa Assembleia Legislativa ou mesmo no Congresso Nacional, na maioria das vezes é mais importante do que a lei orçamentária anual. Porque é ali que vai se estar aprovando como o governo vai gastar o dinheiro da sociedade. É o seu dinheiro. É o dinheiro de você que me assiste nesse momento em casa. É do seu dinheiro que nós estamos falando. E isto é aprovado anualmente aqui, quer dizer, em nenhum outro momento, porque a Constituição brasileira, ela impede, na maioria das vezes, que os deputados, tanto federais quanto os deputados estaduais, ou mesmo os vereadores, possam apresentar projetos que venham a alterar os investimentos, ou os gastos, ou a arrecadação do Estado. Na maioria das vezes, só o Executivo pode fazer projetos de lei desse tipo. Então, qual é a única oportunidade efetiva e prática que deputados têm de influenciar verdadeiramente e legalmente como o governo usará o dinheiro público? É quando é aprovado a LOA, a Lei Orçamentária Anual. E a população, através dos seus representantes, sejam sindicatos, movimentos sociais, deveriam acompanhar isso mais detalhadamente, de tal forma a pressionar os deputados que apresentassem emendas e que as emendas fossem aprovadas de acordo com o interesse da sociedade. É para isso que nós estamos aqui. Mas a peça orçamentária, e aí eu volto à questão de por que pedimos a devolução, porque há um erro que vem acontecendo desde o último governo do Paulo Artung, passando pelo governo Casagrande, agora novamente com Artung, já de que se contabiliza aqui no Estado parte das aposentadorias de profissionais da educação no MDE. E isso é proibido. Se sabe que estados e municípios têm que investir no mínimo 25% na educação. Aqui no Estado, quando você vê lá o governo dizendo que investe, na verdade, 26% ou 25%, parte disso, um percentual hoje aproximado de 5% disso, é destinado, na verdade, a pagamento de aposentadorias e pensões, o que por lei é proibido. Já tem parecer do STJ, já tem parecer do Tribunal de Contas da União. Recentemente houve essa polêmica em São Paulo, lá o Tribunal de Contas imediatamente disse, não pode. E o governo já nem tentou essa manobra no Estado de São Paulo. Aqui não, a manobra continua sendo feita com aval do Tribunal de Contas e com aval da Assembleia Legislativa. E aí o governo acaba provocando uma maquiagem dupla no orçamento. Por quê? Para aqueles que não entendem, aqui o instituto que paga a aposentadoria dos funcionários públicos estaduais, o Instituto Jerônimo Monteiro, em 2004 o governo fez uma coisa muito boa, que foi, e vários estados fizeram isso, que é a chamada segregação das massas. Ou seja, a partir de 2004 se criou um fundo previdenciário para quem estava entrando no Estado a partir daquele momento, e se pegou o outro fundo de aposentados já mais antigos e que tem um déficit muito grande e separou isso. Então hoje o fundo previdenciário aqui no Estado, ele não tem problema, ele não tem déficit, até porque grande parte dos contribuintes ainda não se aposentaram, ele inclusive é superavitário. Agora, o fundo financeiro,
que era para pagar as aposentadorias mais antigas, esse é deficitário. Então, o que a lei diz quando um estado ou um município, ou mesmo a União, tem um fundo deficitário dessa forma? O governo tem que fazer aporte do Tesouro Estadual, até que um dia esse fundo, é claro que a tendência é que o déficit vá diminuindo, porque o número de aposentados vai diminuindo, porque os novos aposentados vão entrar no fundo previdenciário, propriamente dito. Só que aqui no estado passou a você fazer uma maquiagem. O governo, ao invés de tirar o dinheiro do Tesouro Estadual, o governo passou a contabilizar isso como investimento em educação. Então, ao mesmo tempo em que ele mostra no orçamento que ele está investindo na educação acima de 25%, porque ele está contabilizando aposentadorias ali, ao mesmo tempo ele mascara esse déficit que existe no fundo financeiro, que deveria sair do Tesouro do Estado. Então, o governo, ao fazer isso, ele descumpre fragorosamente a Constituição, porque exige um investimento de no mínimo 25% em MDE, só isso, e o artigo 70 e 71 da LDB diz claramente o que é que pode ser usado como dinheiro do MDE. Ali não cabe interpretação nenhuma. Essa interpretação é uma interpretação fantasiosa feita pelo governo e pelo Tribunal de Contas aqui do Espírito Santo, porque o artigo 70 e 71 da LDB são claríssimos e não fala em absoluto em usar dinheiro de desenvolvimento da educação para pagamento de aposentadoria. Além disso, como eu falei, existe a norma técnica da Secretaria do Tesouro Nacional, hoje inclusive lá, com a ex-secretária Ana Paula Vescovi, é a norma técnica número 633/2011, e ao mesmo tempo do Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público, que proíbe esse tipo de coisa. E o governo do Estado continua fazendo. Então, assim, a peça orçamentária não poderia ser aprovada por essa casa de forma nenhuma, deveria ser devolvida de tal forma que o governo acertasse isso. Porque isso aqui é um descumprimento generalizado da legislação e que mascara completamente a questão tanto do investimento em educação quanto a questão previdenciária aqui do Estado do Espírito Santo. Quer dizer, num contorcionismo só, o governo pratica duas enganações na mesma peça orçamentária. A enganação de investimento em educação, que quando você olha lá, é na casa dos 26%, quando você faz a contabilidade, tirando o aporte daquilo que é pago a aposentados e pensionistas, que deveria sair do Tesouro Estadual, não chega direito a 20% o real investimento no MDE. E ao mesmo tempo ele mascara como se não tivesse um problema maior ali na questão dos aportes para o fundo financeiro do Instituto Jerônimo Monteiro. Então, a população ela deveria acompanhar mais de perto isso, ela deveria observar melhor. Nós tentamos fazer campanhas nas redes sociais, tentar simplificar para a população essas coisas, mas o nível de interesse ainda é muito baixo. Então, ano que vem não adianta reclamar, olha lá, não tem dinheiro para investir nas escolas, olha, não tem dinheiro para o hospital, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a segurança. Tá, mas quando foi discutido o orçamento, aonde estavam os movimentos sociais, os sindicatos, a população, para acompanhar um pouco melhor isso e pressionar tanto o governo e esta casa, para que o orçamento realmente tivesse uma relação direta com as necessidades da população. Para além dessa questão toda, ainda quando o orçamento é aprovado aqui, normalmente é aprovado do jeito que o governo quer, não se aceita a maioria das emendas feitas pelos deputados, raramente são aceitas. E além disso, aí o governo diz, mas as emendas individuais, isso não conta, eu estou falando de emendas reais à peça orçamentária, não são aceitas. E aí, quando a gente pede um destaque, para aqueles que não entendem, destaque é você pedir aquilo que foi reprovado pela Comissão de Finanças, para que a emenda seja votada aqui no plenário, para tentar convencer os deputados, então, a aprovarem. E aí você vê o governo aqui, pedindo aos deputados para não assinarem os destaques. Eu acho tanto isso pouco democrático, como eu acho também uma falta de solidariedade dos colegas ao não assinarem e atenderem o governo, Até porque se sabe que mesmo pedindo destaque, os destaques não são admitidos. Isso é só para impedir
que haja um debate no dia da votação, porque o debate minimamente deveria existir. Então, quando não se aceita nem a emenda nem o destaque, você debate como aqui a aprovação do orçamento? Você fica limitado a justificar seu voto praticamente, e a sociedade então acaba não entendendo nada, achando que aprovamos ali o melhor orçamento ou o orçamento mais bem feito possível, e não é isso. Muito obrigado, presidente.